Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha mãe, Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei aos suspiros de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Com o vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentando. Eu vou falar assim: louvado seja o coração de Jesus, e vocês vão responder: para sempre no coração de Maria. Amém? Louvado seja o coração de Jesus. Isso, bom dia. Que alegria poder voltar a estar com vocês novamente nesse ano, nesse aprofundamento mariano. Para aqueles que ainda não me conheciam, eu me chamo Hélio Maria, tenho 33 anos de idade, moro numa cidade chamada Novo Gama, está dentro do estado de Goiás, mas é uma cidade satélite ali do entorno de Brasília. E tenho 33 anos de idade, sou casado, quase não tenho filhos, né? Eu brinco, tenho 5 filhos, 8 anos de casado, 5 filhos. Onde isso vai parar, né? Está nas mãos de Nossa Senhora. Eu fico brincando. Uma vez eu encontrei com o Anderson Reis, ele falou: irmão, você está com 5 filhos. Eu falei: o meu carisma é cedo e fecundo. Ele ficou dando risada, né? E faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, onde o nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, para melhor viver a nossa entrega total a Jesus. Mas vamos esquecer do Hélio Maria, que não é ninguém, e vamos falar da nossa princesa, a nossa rainha, que é tudo. O primeiro tema que nós vamos tratar é: aprofundar-se em Maria é não perder-se de Deus. Nós vamos ver nessa pregação que, de fato, Nossa Senhora, ela não nos afasta de Deus, mas a Virgem Maria é um dos meios mais perfeitos de nos unir a Deus. Eu te convido a você pegar comigo Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 em diante, a anunciação do anjo. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 em diante. Amém? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, disse-lhe o anjo: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Estas são para nós palavras da salvação. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Olha que interessante esse texto. O anjo que anuncia Nossa Senhora. Na anunciação do anjo, a gente consegue enxergar como que Deus veio a nós. As pessoas, por saberem que eu viajo muito, que eu prego muito sobre Nossa Senhora, então às vezes surgem algumas pessoas na minha vida querendo me converter, né? E aí começam a querer debater comigo. E começam a me falar: irmão, mas São Paulo diz em uma das suas cartas: sede imitadores de Cristo. E eu falei: quem diz que eu não imito o meu Senhor? E aí eu perguntei a essa pessoa: tá, mas como que Jesus veio a nós? Foi uma cegonha que trouxe ele do céu? Como que Deus veio a nós? Veio a nós por meio dela, e também por ela eu irei a ele. É o mesmo caminho, a mesma via que Deus escolheu para se unir a nós. Mas a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: Jesus, ele é chamado de sabedoria encarnada. Ou existe algo mais sábio e inteligente do que o nosso Deus? Se houvesse tudo que Deus faz é perfeito, vocês concordam comigo? Se houvesse um outro meio mais perfeito de Deus se unir a nós, sem ser por meio da Virgem Maria, não teria ele escolhido? Veja que Cristo, para nos salvar, era necessário se tornar um como nós, em tudo, exceto no pecado. Ou seja, Deus iria assumir a forma humana, se unindo a nós, se tornando um como nós em tudo, exceto no pecado. E aonde Deus se uniu a nós? Como que Deus se torna um como nós? Lógico, sem deixar de ser Deus. No ventre de Nossa Senhora. Se essa é a maneira que Deus escolheu para se unir a nós, poderia então a Virgem Maria ser um empecilho para que eu me una a Deus? Não é um empecilho, mas é um dos meios mais perfeitos. Isso aqui que nós estamos falando expressa o que é a vontade de Deus. Uma outra vez eu respondi uma outra pessoa: meu irmão, você precisa entender que a Virgem Maria ser mãe de Deus não é uma invenção minha ou da igreja. Deus quis isso. Santo Afonso Maria de Ligório faz uma pergunta assim: quem de nós pôde escolher a nossa mãe? Ninguém que está aqui pôde escolher a sua mãe, mas Deus era o único que poderia escolher sua mãe, ou não? E ela foi escolhida tal como convém a um Deus. É vontade dele, ele que quis assim. Ele quis vir a nós por meio dela, ele quis ser gerado no ventre dela, ele quis ser cuidado por ela, ele quis ser amamentado por ela, ele que quis. Aí eu jogo a batata quente para ele, falar: então o que eu tenho a ver com isso, se Jesus quis que ela fosse a mãe dele? Então a Virgem Maria, quando a gente fala que ela é a mãe de Deus, a gente começa a entender que quando eu me aprofundo em Nossa Senhora, eu jamais vou me perder de Deus. E quanto mais eu for mariano, mais eu serei de Deus, como o próprio São Luís fala. Por exemplo, quem melhor nos conhece? Vamos ser verdadeiros. Nós crescemos e passamos por algum sofrimento, aí a gente fala assim: não vou falar nada para minha mãe, né? Minha mãe já está de idade, eu não quero preocupar a minha mãe. Mas a mãe bate os olhos em nós e ela já pergunta: meu filho, minha filha, o que aconteceu? Eu estou mentindo? Vamos mais longe. Sua mãe talvez mora em um outro estado,
Você liga para ela e pelo tom da sua voz, a tua mãe sabe se você está bem ou se você não está bem. Ninguém melhor para nos conhecer do que aquela que nos carregou durante 9 meses no ventre. Então eu te pergunto, quem mais conhece a Deus? Nós somos apaixonados pela vida dos santos e devemos ser. Mas todos os santos, perto da experiência, a união que um santo fez, a experiência, o conhecimento que ele tem de Deus, perto da experiência, da união que a Virgem Maria tem de Deus, todos os santos são iletrados, ignorantes, analfabetos. Eu ouso dizer aqui que Santo Tomás de Aquino, que escreveu as 9 livros da Suma Teológica, não sabe nada de Deus perto do que a Virgem Maria sabe de Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque São Pedro Crisólogo diz assim: Deus habita no ser humano de diversas formas, mas nela habitou de uma maneira única, se tornando a mesma coisa com ela. Qual um outro santo Deus dormia no seu colo? Qual um outro santo deu de mamar ao seu Deus? A união profunda entre a mãe e o filho. Então, quem procura Jesus, tenho certeza que nós estamos aqui procurando por Deus. E o que nós lemos em Lucas 1, lá no versículo 26 em diante, né? Sobretudo o versículo 28. Ave cheia de graça. O que está mais escrito aí? O Senhor é contigo. Deus é com ela. Quer encontrar Jesus? Deus é com ela. Lembra de Mateus capítulo 2, a adoração dos reis magos, modo especial no versículo 11. Entraram na casa e encontraram um menino com a sua mãe. A mãe e o filho são inseparáveis, estão profundamente unidos. Foi o que eu respondi para uma mulher na rodoviária em Brasília, rezando o rosário. Ela me disse assim: tu rezas a um demônio. Eu falei: oh, meu Deus, eu fujo tanto, né? Parece que eu tenho um sangue doce para essas coisas. Falei: minha mãe, me ajuda, né? Tem que amar essas pessoas, né? Tem nada contra quem é de outra denominação. É questão de doutrina, né? A pessoa, nosso amor, carinho, respeito, né? Questão doutrinária. Eu perguntei a ela então: minha irmã, com todo respeito, eu quero que a senhora me explique como Deus nasceu de um demônio. A mulher ficou muda. Eu falei: vamos, senhora, daqui a pouco meu ônibus chega, eu tenho que ir embora. Como que Deus nasceu de um demônio? Poderia, meus irmãos, Deus nascer de um demônio? Se em 1 João 3,8 diz: Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Bom, se Jesus se manifesta para destruir não só as obras do demônio, mas sobretudo o demônio, eu vos pergunto nesta manhã: poderia ele ter nascido de um demônio? 2 Coríntios 6,14, não existe uma compatibilidade, está assim na tradução da Ave Maria, entre Cristo e o demônio. Ou seja, não existe união entre Deus e o demônio. Ou Deus e o demônio podem se unir. Se não existe união entre Deus e o demônio, e se ela fosse um demônio, que não é, e não existe união entre os dois, como é que ele iria morar por 9 meses no ventre de um demônio? Pior ainda, quando os nossos pais se uniram, houve uma união de 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. A minha esposa, né, ao ganhar os filhos, aí vem toda o relatório da criança, o caderninho, tudo, fala: ó, esse tem um tipo de sangue meu, esse aqui não é um tipo de sangue meu, deve ser o seu. Ela falou, né? Qual é o tipo de sangue seu? Eu falei: lá sei, né? Homem é para ir ao hospital, só vai quando está morrendo. Ela: vai lá então, faz o exame. Aí os outros têm um tipo de sangue do pai, porque nasceram da união de 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Mas quem gerou Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora? Nós lemos já. O Espírito Santo. O Espírito Santo tem cromossomos, o Espírito Santo tem DNA. Então o sangue de Jesus, gente, era do mesmo sangue de quem? A carne de Jesus era da mesma carne de quem? O que nos salva não foi o corpo que ele ofereceu. Olha, o corpo, dentro da economia, vamos usar uma linguagem mais simples, né? Está em aula de teologia. Dentro da história da salvação, o corpo de Deus é de suma importância. Quer um exemplo? Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela toca em Jesus, era uma multidão. Jesus quer saber quem tocou nele, né? Mais ou menos hoje seria Pedro dizendo assim: Jesus, pelo amor de Deus,
olha a multidão, o Senhor quer saber quem te tocou. Mas por que Jesus queria saber quem tocou nele? Ele disse: porque do meu corpo saiu uma força. Lembra de Hebreus capítulo 10, versículo 5? Vós não quiseste sacrifício nem holocausto, porém formaste-me um corpo. Dentro do contexto, o que Jesus estava dizendo? Não era mais pelo sacrifício dos animais, pela aspersão do sangue dos animais, que seríamos salvos ou teríamos os nossos pecados perdoados. Agora era pelo corpo, pelo sangue, pelo sacrifício daquele que é o verdadeiro Cordeiro sem mancha. E esse corpo e esse sangue ele herdou de quem? Dela. Nós aprendemos em alguns minutos que Nossa Senhora é corredentora, que ela colabora na história da salvação. Por isso na Igreja Católica se louva a Mãe de Deus. Por isso na Igreja Católica se agradece a Mãe de Deus. Por isso que na Igreja Católica se presta não um culto de latria. Latria no grego significa adoração, mas um culto chamado hiperdulia. Superdulia no grego veneração. Nós damos a ela uma super veneração. Por quê? Porque por meio dela o Salvador entrou na nossa história. Por meio dela a salvação chegou até nós. Mas voltando a essa questão da união, eu costumo dizer nos retiros de casais, né? Vocês sabiam que cada gravidez deve ser para um casal um retiro espiritual de 9 meses? E quando nasce o retiro continua, né? A gente aprende muito com os filhos. E eu sou apaixonado pelo dom da maternidade, né? Mulher já é linda, grávida então, meu Deus do céu. Minha esposa quando fica grávida eu falo, ó, ficou mais linda, né? Fica bem mais bonita, a mulher muda. Mas então lá em casa deu para meditar bem, né? Um retiro, foi já 5 retiros de 9 meses. E a mulher é interessante, né? Quantas vezes eu não vejo minha esposa grávida, gente? Eu entro num quarto, um dia ela está pegando a barriga e chorando. Outro dia ela está sorrindo. Outro dia ela está conversando com a criança. E aí uma coisa bonita, se eu não estou enganado, com 4 meses de gestação, aquela mulher que está grávida, vocês já pararam para pensar? Tem 2 corações pulsando dentro dela. Às 9 primeiras sexta-feira nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nas 9 primeiras sexta-feira. Nos 5 primeiros sábados de cada mês nós temos a devoção a quem? Ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Veja, o coração do filho um dia, o coração da mãe no outro dia. Por que caminha lado a lado? Porque pela primeira vez que o humanado Sagrado Coração de Jesus bateu, foi por causa do Imaculado Coração da Virgem Maria. Eu fico imaginando a mãe grávida, 2 corações estão pulsando dentro dela, gente. O coração da criatura e o do seu Criador, que bate no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Eu fico imaginando que toda vez que o coraçãozinho de Nossa Senhora fazia assim, ó, sabe o que ela dizia? Filho, eu te amo. E o filho respondia: mãe, também te amo. Ligação profunda. Eu vejo minha esposa dando de mamar. Eu falo, amor, como é amamentar? Ela me disse assim, olha, é algo tão lindo que eu nem sei explicar. E eu fico vendo, gente, que mistério. Aí o meu filho, o mais novinho, José Benício, 7 meses, segura assim no dedo da mãe. Aí a mãe está aqui com o menino. Ele vai mamando e olhando no mais profundo dos olhos da mãe. A mãe dá de mamar e olha no mais profundo dos olhos do filho. E aí a ciência nos ensina por que a mãe deve amamentar. Primeiro, porque o leite traz muitos benefícios para a criança. Segundo, esse é o momento que cria um laço profundo entre mãe e filho. Aí eu fico pensando, gente, quantas vezes o Criador, com as suas mãozinhas, segurava nos dedos, né, no dedo da sua criatura, era amamentado por ela. Deus olhava no mais profundo dos olhos de sua mãe. A mãe, enquanto alimentava o Criador, adorava e olhava no mais profundo dos olhos do seu Deus. Eu assisto os partos lá em casa, né? Quando José Benício nasceu, a médica botou no colo dela, ela abraçou o menino, todo ensanguentado, beijou. Eu falei, mãe, é um mistério.
e disse assim: bendito seja Deus. Eu lembrei do venerável Fulton Sheen. Toda mãe, olha que linda, toda mãe, ao dar à luz, eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas houve uma única mãe que, ao dar à luz, não olhou para o céu, olhou para baixo, porque o céu estava nos seus braços. E essa única mãe se chama Virgem Maria. Ela jamais poderia ser uma mulher qualquer. A ligação profunda entre ela e ele. Às vezes eu digo, enquanto tem muito ignorante lá fora chamando ela de demônio, xingando ela de tudo que era nome, Deus a chamava de mamãe. Por isso ela não é uma mulher qualquer. Não devemos ter, estou falando isso para quebrar todos os medos que temos. Eu sei que muitos dos senhores, das senhoras que estão aqui, têm um conhecido, um amigo, ou na faculdade, ou no trabalho, ou dentro da nossa própria casa, que nos questiona a nossa fé. Uma outra mulher chegou em mim e disse assim: não, mas essa Maria é uma mulher qualquer. Eu falei: ô meu pai, mais uma, né? Aí eu falei: minha irmã, você está me dizendo que Nossa Senhora é uma mulher qualquer? Então eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Perguntei a ela. A primeira pergunta: a senhora algum dia estava orando no quarto, um anjo veio do céu e lhe chamou de cheia de graça? Ela disse: nunca. Eu falei: pois a ela chamou. A senhora já concebeu por obra do Espírito Santo? Ela disse: nunca. Eu falei: ela já. A senhora já carregou Deus no seu ventre? Ela disse: nunca. Pois Nossa Senhora já. A senhora já sentiu Deus chutar o seu ventre? Ela já. Deus já dormiu no seu colo? Porque no dela sim. A senhora já deu de mamar ao seu Deus? Porque ela sim. Aí eu fui, né? Falei: agora vai ser a última pergunta. Eu perguntei para ela: Deus já lhe chamou de mamãe? Ela disse: nunca. Eu falei para ela: então, mais respeito ao falar da minha princesa, mais respeito ao falar da minha senhora, porque a senhora não está falando de uma mulher qualquer, a senhora está falando da mãe de Deus. Então não tenha medo de se consagrar à Virgem Maria, não tenha medo de se aproximar de Nossa Senhora, porque quando eu e você se aproxima de Nossa Senhora, ela vai fazer aquilo que está em João 2,5: fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora só vai nos levar a Deus. Veja as aparições dela, por exemplo, em Fátima. O que ela dizem? Para de ofender o meu filho. Nossa Senhora sempre nos pede mudança de vida, que a gente adore o filho dela, que estejamos perto do filho dela. Então, por exemplo, já dizia o próprio São João Paulo II: para melhor ser consagrado a Deus, é necessário ser consagrado a Nossa Senhora. Onde foi a nossa maior consagração a Deus? No batismo. Então eu também me consagro a Nossa Senhora para melhor eu viver a minha consagração a Deus. Então já dizia também São José Maria Escrivá: ser de Maria e serás de Deus. Já dizia então Santo Ildefonso: para ser um fiel escravo do filho, eu me torno fiel escravo da mãe. Já dizia São Luís Maria Guion de Montfort: quanto mais uma alma se consagra à Virgem Maria, mais ela será consagrada a Jesus Cristo. Já dizia meu Deus, é tanto santo, tem hora que dá nó, pera aí que vai sair. Qual é o nome do santo, meu Deus? São Fulgêncio: Maria Santíssima é a escada celeste, do qual Deus desceu aos homens, e os homens sobem a Deus. Ela não vai te afastar de Deus, mas ela vai nos levar a estar próximo desse Deus. Ela vai nos ensinar como que se adora, ela vai nos ensinar como que comunga, ela vai nos ensinar como que deve ser a nossa vida. Por isso eu acho linda a expressão do Papa Paulo VI: chama Nossa Senhora de mestra da vida espiritual. Se consagrar a ela é entrar na escola da mestra da vida espiritual. Ou como diz o próprio Santo Afonso: ela é a sala dos segredos de Deus. Deixar com que a mãe nos ensine então a pertencer ao filho dela. Deixar com que ela nos apresente o filho dela.
E pode ter certeza disso que eu estou falando. Olha, estou falando como alguém, gente. Dia 8 de dezembro, por graça e misericórdia de Deus, eu vou fazer 12 anos da minha escravidão de amor a ela e a nosso Senhor. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse aprendendo dela. Tudo é a mãe que me ensina. É ela que me forma todos os dias. E uma das perguntas que eu mais recebo, quase todos os dias, é: Hélio, Maria, como ser íntimo de Nossa Senhora? Eu ensino coisas simples. Hoje, quando eu acordei, o que fiz? Tracei o sinal da cruz e falei a Nossa Senhora: Mãe, bença. Se Deus me der a graça de deitar essa noite, ninguém sabe o dia da morte, né? Eu vou falar para ela novamente: Mãe, bença. Quando eu tenho que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, que eu não sei o que fazer, eu pego o meu rosário, eu paro diante de uma imagem assim de Nossa Senhora e falo para ela: Mãe, qual o conselho que a senhora me dá? Ela não é minha mãe? Quando eu estou angustiado, aflito, eu vou chorar nos pés dela. Sabia que o Hélio Maria chora, gente? Pois é, eu choro, viu? E não é água benta não, o povo já acha que a gente é santo, né? Mas quando eu choro, eu gosto de chorar no colo dela. E um dia, chorando, eu colhi a minha lágrima, coloquei na palma da mãozinha, né, da imagem de Nossa Senhora. E ela me falou nesse dia: todo aquele que me ofertar a sua lágrima de dor, essa mesma lágrima de dor vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Tem dia que na comunidade, quando eu vou dar formação sobre o carisma, eu falo assim: hoje estou aqui para dar formação de uma grande alegria, mas também de um peso, de uma responsabilidade que nós carregamos. E muitas vezes, quando eu falo do carisma da comunidade na formação, eu choro. E aí eu falo para eles: acha pouco ter a mãe de Deus como nossa mãe? Acha pouco deitar no colo que Deus deitou? Chorar no colo que Deus chorou? Ser cuidado por aquela que cuidou de Deus? Como não amar esta mãe? Como não querer estar perto dessa mãe? Olha, perceba, enquanto eu e você talvez temos medo de estar com ela, quantos anos Jesus viveu aqui na terra? 33 anos. Jesus começou a pregar com quantos anos? Segundo o Evangelho de São Lucas, com 3 anos, com 30 anos. Jesus ficou mais tempo pregando ou em casa com a mãe? Em casa com a mãe. Sabe o que isso me leva a pensar, gente? A Virgem Maria é uma criatura tão agradável que até Deus, do tempo em que Ele entrou na nossa história, no tempo cronológico, que o tempo de Deus é diferente do nosso, Ele quis viver mais tempo ao lado dela. Ou seja, Jesus, Ele se agradou tanto dela que Ele deixou o paraíso onde Ele era adorado pelos anjos para habitar em um outro paraíso terrestre chamado Virgem Maria. O quanto Deus ama a mãe dele. Por isso Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim, eu brinquei esse dia, falei: ó, Santa Teresinha, eu não sei se eu vou dar conta, né? Mas eu quero competir com a senhora. Na comunidade eu brinco: ó, vamos fazer uma competição santa, né? Ela dizia: depois de Jesus, eu quero ser a pessoa que mais amou a Virgem Maria. Os confrades de São Maximiliano Maria Kolbe, que amava Nossa Senhora, disse: que o Senhor nos supere no amor e que nós nos superamos no amor a ela. Amar a mãe de Deus, sem medo. E aí já dizia então São Maximiliano Maria Kolbe, ele dizia assim: não tenha medo de amar demasiadamente a Virgem Maria, pois nós nunca iremos amá-la como Cristo a amou. E pode ter certeza, gente, que quanto mais você amar a Virgem Maria, mais você vai amar Jesus Cristo. Já dizia um santo chamado São Pedro Julião: quanto mais eu amo a Eucaristia, mais eu amo a Virgem Maria, e quanto mais eu amo a Virgem Maria, mais eu amo a Eucaristia. É então esses dois amores que caminham juntos, esta união profunda entre a mãe e o filho, uma união inseparáveis, uma união profunda.
E ela, como diz São Luís, é o caminho mais curto, caminho mais perfeito para chegar até Deus. Eu fui dar uma formação na Canção Nova ano passado, em Brasília. Tem um curso da consagração. Eu ia falar exatamente sobre isso. É interessante porque no tratado São Luís fala que é um caminho curto, fácil, perfeito, mas que vai ter dificuldade. Eu falei, muito bem, São Luís, como que eu vou explicar isso, né? É um paradoxo, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo, né? Então imagina que todo mundo aqui tem 4 anos de idade e você tem que atravessar um túnel escuro sozinho. Como é que uma criança de 4 anos de idade atravessa um túnel escuro sozinho? Talvez nem consiga atravessar, não é verdade? Agora imagina, nós temos a mesma idade, 4 anos, é o mesmo túnel, a mesma escuridão, a mesma dificuldade. Só que agora eu estou segurando nas mãos de minha mãe. Eu te pergunto, existe ou não existe uma diferença? Qual filho que quando está na angústia perecendo não grita pela mãe? Então eu nem sei já quanto tempo eu estou falando, vocês me controlam aí, viu? Mas veja, por exemplo, já pararam para pensar, gente, em que momento Jesus nos deu a Virgem Maria como mãe? Em que momento que foi? Na cruz, não foi? Ou seja, no momento em que Ele nos amou e nos amou ao extremo. Jesus, eu achei tão bonito. Eu estou lendo um livro chamado Por que Amo Maria. É um servo de Deus, já falecido servo de Deus, Padre Júlio Maria. Ele diz, quando parecia que Jesus não tinha mais nada para nos dar, estava dando sua vida, derramou todo o seu sangue, ele olha para a cruz e enxerga ela ainda, né? Ou seja, Jesus nos deu a mãe dele. Receber ela como mãe é receber uma herança que nos foi deixada no testamento do madeiro da cruz. Já pararam para pensar que as coisas mais importantes são ditas no momento da morte? E Jesus na cruz, ele respirava com dificuldade. Eu gosto de dar um exemplo. O tio do meu cunhado estava morrendo no hospital assim, respirando muito mal. Ele pediu, sabe o que? Papel e caneta. O pai quer deixar um recado para os filhos. É como se o pai não pudesse morrer sem deixar escrito o que ele deixou. Então, resumindo a história, ele escreve para o filho mais velho assim: meu filho, trabalha, ajuda a sua mãe a sustentar a casa, a criar os seus irmãos, não se envolva com droga, papai te ama. Qual seriam as nossas últimas palavras? Qual seria a nossa última recomendação aos nossos filhos? E ao mesmo tempo eu fico pensando como que o filho recebeu a última recomendação do pai, gente. Vendo que foi manifestado o último desejo do pai. Eu lembro de uma casa que eu fui evangelizar, e aí uma senhora, depois ela ficou muito doente, e quando ela foi para o hospital, ela já sabia, né, que ela estava encerrando a vida dela aqui nessa terra. Ela disse assim para os filhos: olha, eu sou muito feia sem um óculos de grau, então não quero que me enterre sem um óculos de grau. Então não, imagina você chegar num velório, né, tá lá defunta no caixão com óculos de grau. Alguém já viu isso aqui, né? Tinha gente que olhava para aquilo e queria sorrir, mas em respeito à família. Aí às vezes tinha gente que ia para trás da casa e começava a rir lá, né? Meu Deus do céu, a mulher tá morta, tá com óculos de grau. Mas o que eu quero dizer, por mais que fosse engraçado, bizarro, por que os filhos fizeram? Porque foi o último pedido da mãe. Qual foi o último pedido dele? Qual foi o último desejo dele? Que eu e você não aceitasse a mãe dele como nossa mãe? Veja, as coisas mais importantes são ditas no momento da morte. Era como se nosso Senhor não pudesse ir para o céu sem antes nos dar a Virgem Maria como mãe. Tanto que depois que Ele nos dá ela como mãe, a sua última palavra é: tudo está consumado. Ou seja, Jesus só disse que a história da salvação estava acabada depois que nos deu a Virgem Maria como mãe. Novamente, Nossa Senhora dentro do contexto da história da salvação. Que a salvação passou por ela, que ela colabora para que a salvação chegue até nós.
E aí no texto original, o evangelho foi escrito no grego, diz que São João recebeu entre os seus bens. E de fato, porque ela foi uma herança que foi nos deixada. Um dia eu li esse texto de São João: filha, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E eu fiquei pensando, gente, como que foi para São João esse momento? Talvez São João lembrou que na quinta-feira santa ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, e ele ouviu o coração de Jesus bater, e agora São João está vendo o coração parar de bater. São João chorava vendo o mestre partir, e eu acredito que talvez São João teve uma experiência que nós já ouvimos muito. Sabe quando alguém perde alguém que ama muito? Eu já atendi tantas pessoas que diziam assim: Hélio, Maria, a minha vida acabou, eu não tenho mais motivos para viver, eu morri com essa pessoa naquele dia, eu não tenho mais um sentido de vida, eu não tenho mais motivos para viver. Já ouviram isso? A minha vida acabou, eu morri com essa pessoa. Essa era a experiência de São João. São João falava: eu estou morrendo junto com ele, eu não tenho mais sentido nem motivos para viver. E quando São João não tinha mais sentido para viver, não tinha mais motivos para viver, não tinha mais esperança, gente, brotou um sentido de vida para São João, uma esperança. Sabe qual que foi? Filho, eis aí a tua mãe. Eu acredito que São João chorava não mais porque o mestre partia, São João chorava pela herança que recebia. Coube a ele levar ela para casa. Meu Deus do céu, imagina isso, né? Tem gente, porque eu prego muito sobre Nossa Senhora, tem gente que acha que eu vejo Nossa Senhora. É engraçado, um dia uma senhora me encostou na parede e falou: pode me falar, você vê ela, você conversa com ela e você não fala porque você é humilde, né? Eu falei: ô minha senhora, a Virgem Maria tem mais o que fazer, né, do que perder o tempo dela com um miserável como eu. Eu lá vi Nossa Senhora, como é que eu vou ter certeza disso? Eu vou te falar. Eu estava em um lugar que tem, há uns 40 anos atrás, Nossa Senhora aparecia lá, Rosa Mística, né? E as crianças estão voltando a ver, é em Itatiba, né? É aqui perto. Gente, eu fui rezar lá antes da pregação na capela. Eu nunca senti a presença de Nossa Senhora tão forte como eu senti naquele dia. Charles, eu tive a sensação, eu falei: ela está aqui do meu lado. Sabe o que é você sentir? E eu olhando assim para o chão, eu falei: meu Deus, se eu abrir os olhos eu vou ver os pés dela, e se eu ver só os pés eu já morro. Então eu saí da capela correndo. Uma mulher me viu e falou: Hélio, você está bem? Está branco? Eu falei: o que aconteceu, né? João Vitor ficou rindo, né? João Vitor falou: irmão, o pessoal falou que você saiu da capela branca. Eu falei: não, acho que Nossa Senhora estava ali, eu saio correndo porque eu não quero ver ela não. Aí: por que você não quer ver ela? Eu falei assim: porque eu amo tanto Nossa Senhora que eu tenho medo de ver ela e não aguentar. Se eu ver Nossa Senhora eu morro. Então essa é a certeza que eu nunca vi a Virgem Maria, né? Imagina se eu ver ela, ver Nossa Senhora. Por isso, gente, nós temos esta mãe bela, uma mãe maravilhosa, que a igreja diz assim, que Nossa Senhora está no céu trabalhando. Você sabia disso? Como é que eu entendo que a Virgem Maria está no céu trabalhando? O Santo Curadá já dizia: nem o paraíso pôde Nossa Senhora gozar tranquilamente, pois ela é como uma mãe que só descansará quando o último filho chegar em casa. Sabe a época que nós dávamos trabalho para a mãe? Era meia-noite, minha mãe estava como? Acordada rezando. 1h da manhã, chegava em casa às vezes de madrugada. Que hora que a mãe vai dormir? Só quando o filho chega em casa. Gente, assim está a nossa mãe no céu. Sabe que hora Nossa Senhora vai ficar tranquila no céu? Quando nós chegarmos em casa. Por isso, né, Nossa Senhora vai colocando em nós esse desejo do céu, gente. Imagina o céu. Eu não sei como é o céu, vou falar o céu na cabeça minha, né? A gente recebe cada pergunta. Um dia desse um irmão me mandou no WhatsApp: Hélio, Maria, eu tenho umas dúvidas. Eu falei: não, irmão, fale, né? No céu vai ter carro para a gente ir de um lugar para o outro. Eu falei: esse é preguiçoso, né? Eu pensei, será que lá vai ter combustível também, né?
Aí eu brinquei com ele, falei, irmão, se no céu vai ter carro ou não vai, eu não sei. Agora anjo ou boy tem. Você vai segurar lá na asa do anjo, ele te leva para onde você quiser, né? Eu lá sei como é o céu, mas eu fico imaginando quem é a porta do céu. Não é Nossa Senhora? Gente, imagina quando Deus nos chamar e a gente tiver a alegria de ir para o céu. Nossa, no céu ela vai estar te esperando. Aí mamãe, qual é o nome da senhora? Ivanilda. Imagina, né? Olha, mas imagina, mas não precisa ser hoje não, tá bom? Aí Nossa Senhora fala assim, minha filha Ivanilda, seja bem-vinda. Aí Nossa Senhora começa a mostrar o céu para nós. Aí ela vai mostrando o céu. Aí debaixo de um pé de árvore você vê um frade com a barbinha branca, hábito marrom. Aí você vai falar, mãe, ali é Padre Pio, não acredito. Deixa eu ir lá falar com ele. Aí depois você vê uma moça linda, Santa Teresinha. Aí vai vendo os santos de devoção. A devoção aos santos aqui na terra, sabe o que é? Ter amizade com nossos vizinhos do céu, gente. O céu é a coisa mais bela. Por isso, o que é o sofrimento? O que é as angústias? O que é tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra, perto daquilo que nos aguarda no céu? Gente, no céu não vai ter governo corrupto. No céu não vai faltar gasolina. O céu é uma bênção de Deus. Por isso, me aproximar dela, estar perto de Nossa Senhora para que ela me leve ao céu, estar perto de Nossa Senhora para que ela me conduza ao filho dela, estar perto de Nossa Senhora, nos consagrar, é entrar na forma de Deus, ser gerado aonde o nosso Deus foi gerado, ser formado aonde o nosso Deus foi formado. Gente, ser educado. São João Paulo II diz, né? O segundo ato depois de gerar é educar. A educação primeira dos filhos é nossa. Não é desse governo corrupto que não presta, né? Lógico, não é só o governo que é corrupto. O brasileiro, infelizmente, é corrupto. A gente sempre quer passar a perna em alguém. A gente sempre quer sair ganhando, né? Não é uma questão só do governo. É nós também que não prestamos, né? E que precisamos fazer alguma coisa para mudar esta realidade. Mas, imagina, uma vez que ela nos gera, porque ela é a mãe da igreja, né? Lá na paróquia, sempre que eu passo na frente da pia batismal, eu beijo a pia. Aí uma senhora falou assim, meu filho, vem cá, toda vez que você passa aqui, você beija a pia, eu quero saber por que você beija a pia. Eu falei, por alguns motivos. Primeiro, o Papa Leão Magno disse que a pia batismal é como o útero de Nossa Senhora, e como ela gerou a cabeça, e uma mulher não só gera a cabeça, mas gera o corpo inteiro, é aqui que também nasci como membros do corpo de Cristo, que o batismo nos dá isso. Então eu beijo a pia por causa disso, né? Porque amo ser católico, enfim. Ela nos gerou, e o segundo ato depois de gerar é educar. Então qual é a maior preocupação de uma mãe ao dar à luz? Não é que a criança sobreviva? Disse o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, uma vez que ela nos gerou, a sua maior preocupação é nos manter vivos na graça de Deus. O Padre Júlio Maria diz, uma vez que a Virgem Maria nos gerou como mãe, ela vive debruçada sobre o berço da alma recém-nascida, para nos alimentar como ela alimentou o filho dela, para cuidar de nós como ela cuidou do filho dela. Então, gente, essa primeira pregação é isso. Conhecer um pouco mais de quem é a Virgem Maria, não ter medo de se aproximar de Nossa Senhora, não ter medo de se consagrar se você quiser, porque ninguém é obrigado a se consagrar a Nossa Senhora. Mas se você quiser também não se consagrar por moda. São Luís diz, né? Não é escravo por moda, é escravo por amor. Me consagrar por amor a ela e deixar a Virgem Maria ir formando, deixar a Virgem Maria ir cuidando. Eu quero encerrar dizendo que tudo mudou na minha vida depois que Nossa Senhora entrou. Vocês estão diante de uma pessoa, graças a Deus, eu tive a alegria de nascer em um lar católico. Minha mãe me consagrou a Nossa Senhora quando eu ainda estava no ventre dela. No dia do meu batismo, minha mãe depois me pegou no colo, se aproximou diante da imagem de Nossa Senhora e disse, ele não é meu filho, ele é teu, cuida.
eu comecei a passar por umas realidades difíceis dentro da minha casa, rejeição por parte do meu irmão, que já trabalhava nessa época, chegava do serviço com dinheiro no bolso, chamava meu irmão mais novo para ir lanchar, e eu queria ir junto. Ele dizia: você não vai porque eu te odeio, você não é meu irmão. Eu com 9, 10 anos de idade ficava pensando: o que fiz para o meu irmão me odiar? Não tinha resposta. Então a revolta foi tomando de conta do meu coração. Minha avó ficou doente, minha mãe se ausentou de casa entre um ano, casa e hospital, casa e hospital. Veio as má companhia. 1 Coríntios 15:33 diz que má companhia corrompe os bons costumes. Comecei a mentir para minha mãe, a roubar uma coisinha e outra. Vieram revistas pornográficas, resumindo, até os 19 anos de idade. Com 14 anos de idade, minha mãe já não mais me conhecia. Com 14 anos de idade, eu era um jovem, estava escondendo 38 no quintal de casa. Meu irmão mais velho vinha me bater, nós brigávamos, um quebrando o cabo de vassoura no outro. Imagina uma mãe ter que separar a briga de filhos que estão se matando. Minha mãe me via chorando, tremendo, com raiva, rangendo os dentes. Eu dizia: mãe, eu vou matar esse desgraçado e vou beber o sangue dele. Minha mãe ficava: meu filho, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu dormia no mesmo quarto que meu irmão mais novo, 1 ano e meio sem um falar com o outro. Minha irmã mais velha não andava mais na minha casa, porque eu bati nela, xinguei ela de tudo que era nome. Eu não falava com meu pai direito. Muitas vezes minha mãe não queria deixar eu sair. Eu batia a porta no rosto dela e dizia: eu quero que a senhora morra e que a senhora vai para o inferno. A senhora é a pior mãe que tem. Imagina um filho fazer isso. Houve épocas de esconder 45 balas de 9mm escondidas em casa, andando com traficante, assassino, com pessoas que tinham cometido vários homicídios. O meu sonho não era pregar, o meu sonho era cantar rap, gente. Eu tinha um grupo de rap lá onde eu morava. E aí, quando tudo parecia estar perdido, quem minha mãe recorreu? A Nossa Senhora. Minha mãe não pediu um filho missionário. Minha mãe pediu um filho que fosse para a missa aos domingos, que parasse de ser ignorante e que voltasse a falar com os irmãos. Mas lembra em Caná, gente? Precisava, no final de festa, transformar logo o cestal em água ou em vinho? Por que Jesus fez tudo isso, né? De uma maneira abundante? Eu quero dizer que o milagre acontece pelas mãos de Nossa Senhora de uma maneira abundante. Minha mãe falou: me dê um filho que vá à missa aos domingos. Eu ia todo dia, de manhã e de noite. Né? Um filho que ama a Deus. Eu ia para a missa 7h30 da manhã, acabava a Santa Missa, Santíssimo era exposto, ficava de lá até 7 horas da noite. Comecei a ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia dentro do quarto lendo Bíblia, lendo a vida dos santos, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu não conseguiria ficar em pé. Deus deu muito mais. E eu prometi num grupo de oração, meu encontro foi com Deus na renovação carismática, né? Não foi nenhum encontro, foi num grupo de oração. E eu prometi para Deus, eu falei: minha mãe chorou muito por mim. Eu estava pregando, há 2 semanas atrás, a gente fez um retiro, né, na comunidade. Minha mãe estava no primeiro banco, né? Foi até engraçado, a gente chegou em casa: filho, você viu aquela hora que eu estava chorando? Eu falei: ah, mãe, qual foi a hora que a senhora não chorou, né? Aí ela começou a rir. Eu falei: ah, mãe, tá vendo? A senhora chorou muito, agora a culpa é da senhora. A senhora vai chorar mais ainda. Nossa, minha mãe desaba. E aí eu acabo me emocionando também quando ela tá, né? Mas eu prometi, a partir de hoje ela vai chorar mais ainda. Me mandou ela rezar por mim, né? E aí nesse retiro eu dizia para ela: mãe, eu posso dizer para a senhora o que Santo Agostinho disse da mãe dele: quando uma mãe se ajoelha em prece, um filho se levanta. E aí, amados, tudo na minha casa mudou quando Nossa Senhora entrou na nossa vida. Sabe aquela família desestruturada? Ano passado eu fiz o primeiro retiro, onde eu preguei 3 dias só para minha família. Esse ano está marcado o segundo retiro nosso. A gente vai para uma chácara, fica 3 dias, vai pregando, rezando, fazendo Santa Missa. O último dia a gente faz um momento fraterno, um almoço com churrasco. A nossa casa mudou. Se Deus e Nossa Senhora fez isso na minha casa, o que ela não vai fazer na sua? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te convido você a pegar comigo no livro de Números, capítulo 35,
versículo de 9 em diante. Lá no Antigo Testamento, livro de Números 35, versículo 9. Números 35, versículo 9. Está depois de Levítico e antes de Deuteronômio, né? Depois do livro de Levítico vem o livro de Números. Números capítulo 35, versículo 9. Amém? O Senhor disse a Moisés: dizei aos israelitas, quando tiverdes passado ao Jordão e entrado na terra de Canaã, escolherei cidade de refúgio onde se possa retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue, de sorte que o homicida não seja morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Estas são para nós palavras do Senhor. O tema dessa pregação é Nossa Senhora, refúgio dos pecadores. Talvez você fale, o que esse texto, essa cidade de refúgio, tem a ver com Nossa Senhora? Santo Afonso Maria de Ligório pega esse texto para dizer que a Virgem Maria é a cidade de refúgio, onde ela acolhe no seu seio todos os pecadores. Santo Afonso chega a mencionar diferente em uma ocasião. Nesta cidade de refúgio era aceito uma pessoa que cometeu um tipo de crime, de um delito, sendo que nesta nova cidade de refúgio a Virgem Maria, ela acolhe no seu seio todo tipo de, independente do qual sejam nossos pecados, os nossos delitos, ela nos acolhe. Então a Mãe de Deus é para nós esta refúgio dos pecadores. Olha que maravilha, gente. Aquela que vai interceder também por nós. E aí uma das coisas interessantes, pensando nisso em Nossa Senhora enquanto refúgio dos pecadores, eu estava lendo em um livro em que Deus Pai, revelou para Santa Catarina de Sena qual foi a intenção do coração dele ao criar Nossa Senhora. Eu nunca tinha parado para pensar que houve uma intenção no coração de Deus para isso. E aí Deus Pai disse para Santa Catarina, para que ela, com a sua docilidade de mãe, pudesse até mesmo atrair os corações mais endurecidos. Nós somos prova disso, né? Vocês ouviram o meu testemunho, ouviu, né, o testemunho do irmão que ainda pulou tanta coisa, né? Acho que ele ficou com medo de assustar o povo, será? E veja, de uma mãe que rezou e pediu a intercessão daquela que é refúgio dos pecadores. Então Nossa Senhora, com a sua docilidade de mãe, consegue até mesmo atrair os corações mais endurecidos. E eu lembro que uma vez, por exemplo, eu estava pregando em Pernambuco num retiro de carnaval, e eu falei contra o carnaval, citando a frase dos santos, fiz uma pregação bem forte, exortando. No final eu falei, fecha os olhos, vamos pedir perdão ao Pai do céu por todas as vezes que nós ofendemos a Ele. Aí eu não sei se é porque era eu que estava pregando. Então, conduzindo o momento de perdão para o Pai, cantaram uma música da irmã Kelly Patrícia, né? Regaço acolhedor de mãe. Eu pensei, o que isso tem a ver com um tema que nós acabamos de ouvir, né? Só que aí uma coisa que me veio ao coração. Quando nós éramos pequenos e nós aprontávamos, era mais fácil dizer para o pai ou para a mãe? Para a mãe, né? Até que graças a Deus está mudando um pouco da história, mas antigamente era assim, né? A gente estava na rua brincando, né? Andando descalço, aí a mãe falava, menino, corre que o teu pai está chegando, né? O pai parece que era sei lá o que, né? E a gente se escondia, tomava banho, ficava quietinho dentro de casa, né?
Até que está mudando um pouco essa história. Hoje os pais são mais presentes, né? Também na vida dos filhos. Mas veja, por isso nós temos uma mãe. Uma mãe que vai interceder por nós. Eu confesso a vocês, eu gosto de meditar muito sobre a eternidade. E às vezes quando eu medito sobre a eternidade eu falo, meu Deus, será que eu vou alcançar a eternidade? Mas quando eu lembro que eu tenho uma mãe, parece que tudo se torna mais possível. De uma mãe que se torna nossa advogada, daquela que intercede por nós, aquela que se tornou nosso refúgio, mas também a nossa advogada. Isso a gente vê desde a história de Gênesis. Quando Eva, pela sua incredulidade, desobedece a Deus, o pecado começa em Eva e vai ser consumado em Adão. Assim vai nos dizer a igreja, a salvação começa naquela que é a nova Eva e vai ser consumado no novo Adão, que é Jesus Cristo. Por isso, na primeira pregação, lembra que nós citamos o Evangelho de São Lucas? O que o anjo chamou Nossa Senhora? Qual foi a primeira palavra que ele disse quando olhou para ela? Não foi ave? Quando a gente escreve ave de trás para frente, qual o nome que a gente vai ter? Eva. Ela então se tornou a nossa advogada. Por uma mulher, vai dizer os santos padres da igreja, entra o pecado no mundo, mas por uma outra mulher entra a salvação. Veja que o fruto que Eva deu a Adão gerou o que? A morte. Mas o fruto que Nossa Senhora deu à humanidade nos trouxe a salvação. O fruto dela. É até uma das maneiras de reconhecer a Virgem Maria. Outra vez disse a uma outra pessoa, falei, meu irmão, o que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 16? Que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E não pode uma árvore má produzir um bom fruto. Quem é o bendito fruto do ventre dela que nós tanto rezamos? Já que a árvore é conhecida pelos frutos. Então Nossa Senhora, vai dizer Santo Irineu no século 3, ele usa uma questão, um termo chamado de recapitulação. O que houve na queda, Deus vai recapitular na história da salvação. Então na queda houve um anjo, Lúcifer, que anuncia uma virgem, Eva, e que ela vai dar o seu sim, na verdade, o seu consentimento. E dando o seu consentimento para a mensagem daquele anjo, ela gera o quê? A morte na humanidade. E na história da salvação também temos um anjo, o arcanjo Gabriel, uma virgem, Nossa Senhora, que não vai dizer a Deus a mensagem sim, mas diz um faça-se, porque no faça-se de Nossa Senhora está a restauração da criação de Deus. Olha que bonito esse termo. E de fato, quando Deus ia criar as coisas, qual era a expressão que saía da boca de Deus? Quando, por exemplo, Deus quis criar a lua, o que Deus disse? Faça-se a lua, e a lua foi feita. Faça-se o sol foi feito. Mas diz Santo Tomás de Vila Nova, com o faça-se da Virgem Maria, Deus se faz homem sem deixar de ser Deus. É bonito, o catecismo ensina que a salvação já está no nosso meio desde o momento da concepção. Então ela se torna a nossa advogada. Ela é sim nosso refúgio, mas também além disso, ela é a nossa fiel advogada. Eu lembro de um rapaz que me ligava, durante 3 meses ele me ligava escondido dentro do presídio. E ficava, eu vou morrer aqui dentro, eu não tenho condição de arrumar uma advogada. Gente, era tenso receber a ligação daquele irmão. Um dia ele ligou e falou, arrumei um espeto, eu vou enfiar no meu pescoço, eu vou tirar a minha vida. E aí a gente tinha que rezar, tentar convencer ele a não fazer aquilo, né? Mas eu vou morrer aqui, ele dizia. Eu não tenho condição de arrumar um advogado. E eu falei para ele, meu irmão, não se preocupa, eu arrumei uma advogada para você. E ele falou, Hélio, eu não acredito, você é um anjo que Deus colocou na minha vida. Irmão, mas como que vai ser isso? Não vai ficar caro? Como é que é o nome dessa advogada? Aí eu falei, a advogada é a Virgem Maria, né? É ela o refúgio dos pecadores, é ela o auxílio dos cristãos. Aí ele falou, você está de brincadeira? Eu falei, não, estou falando sério. Você quer ou não quer sair daí? Eu falei, eu arrumei uma advogada que não perde uma causa. Então o que eu vou fazer? Eu falei, você vai rezar o rosário todos os dias aí, e eu vou rezar o rosário todos os dias aqui fora. Em 3 meses eu estava na casa dele para visitá-lo, que a Virgem Maria tirou ele de lá. Então nós temos essa advogada.
Nós temos esta mãe, do qual nós precisamos nos refugiar debaixo da proteção maternal dela. E eu fico vendo quantas graças nós não alcançamos com aquela que é refúgio dos pecadores. Gente, as missões que eu fico tão feliz, algumas, né, que são várias, mas eu lembro que eu fui em uma, era um retiro de carnaval. E o que fiz? Fui para diante do Santíssimo Sacramento, me ajoelhei e rezei o rosário diante de Jesus sacramentado e pedi a Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, para que ela alcançasse todas as graças de Deus, para que nós pudéssemos mudar de vida. E aí, graças a Deus, no momento teve uma pregação que fiz, que Deus agiu tão poderosamente nessa pregação. Tinha um jovem que ele chorava muito, sabe, na cadeira, que eu até rezei interiormente. Eu falei: Deus, pega leve, senão o Senhor leva ele hoje, né? Gente, acabou o retiro, aquele jovem veio chorando, me abraçou, agradeceu e falou: irmão, eu preciso que você me ajude a renunciar a algo. Eu falei: ó, nem sei o que é, mas eu te ajudo. Ele me deu um 38 do tamanho desse microfone. Cheguei em casa, 38 cromado, sei lá quantas janelas, nem lembro mais quantas janelas tinha. Minha mãe até se assustou quando viu aquilo. Ela é refúgio dos pecadores. Chegou um jovem na minha casa, bateu lá no portão, chamou, eu saí, ele falou: você que é o Hélio Maria? Eu falei: sou eu vim aqui para ser liberto das drogas. Até me assustei, né? Falei: rapaz, aqui em casa ser liberto das drogas, né? Aí eu falei: irmão, tem quantos anos que você usa droga? Ele falou: tem 4 anos que eu uso droga. Eu falei: quais tipos de droga? Ele falou: maconha e cocaína. Eu falei: olha, ser liberto das drogas assim do dia para a noite, só ela que é refúgio dos pecadores. Vamos rezar um texto e pedir para Nossa Senhora? Ah, eu não sei rezar texto, eu era protestante. Eu falei: não, eu te ensino. Aí arranquei do texto, né, do bolso, não era o rosário. Ele falou: nossa, seu texto é grande. Eu falei: não, mas nós vamos aprender. Rezou logo o rosário. Aquele jovem nunca mais usou droga. E eu fico vendo, um dia a gente estava num momento fraterno na comunidade, ele me abraçou chorando e disse: hoje é a primeira vez que eu estou sorrindo sem ser por efeito de droga, né? Ou de álcool, uma coisa do tipo. Preparamos ele para a primeira comunhão. Gente, a Virgem é a refúgio dos pecadores. Qual mãe que ver um filho arrependido em lágrima, pedindo perdão, e ela não concede o perdão? Qual mãe que não acode o filho quando ele mais precisa? Lembra que eu falei que lá em casa tudo é retiro espiritual. O menino nasceu, mas o retiro continuou, né? Eu fico vendo José Benício agora aprendeu a engatear. Aí está lá dentro de casa andando, aí o povo vai visitar a gente: oh, que coisa linda, pega no colo. Mas quando o José Benício suja a fralda, ninguém quer. Dá para quem? Para a mãe. E a mãe é aquela que faz o quê? Limpa, né? Que deixa o filho limpinho, cheiroso, e dá, depois, né, dá ao pai. O pai, quando suja, tem uns que até vomita, né, na hora de trocar a fralda, né? Já viram esses vídeos doidos por aí, né? É isso que a mãe do céu faz. Quando a gente, porque Padre Pio tinha um dom de sentir a podridão do pecado. Padre Pio sentia quando alguém estava em pecado mortal, ele dizia que era um fedor que nem existe nesse mundo, uma podridão. E quantas vezes é assim que nós estamos? E é a nossa mãe que nos põe no colo, é a mãe que nos limpa, é a mãe que nos cuida de nós para nos apresentar ao Pai da melhor forma possível. Então, como não me refugiar aos cuidados desta mãe? Como não voltar os olhos para ela? Só que aqui também um detalhe, que a gente também não pode abusar da misericórdia de Deus, né? Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: olha, mas eu vou pecar e amanhã eu me confesso. Sabe o que Santo Afonso fala dessas pessoas? Então, nós nunca mais vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Ele diz que quem peca já pensando em recorrer depois à confissão, à misericórdia de Deus, não é um penitente, mas é um zombador de Cristo. E a misericórdia de Deus é dada não aos zombadores de Cristo. Lógico que todas as vezes que nós pecamos, Deus nos perdoa se nós verdadeiramente tivermos arrependido, né? Que a confissão, para ser válida, precisa de 3 pontos. Primeiro, arrependimento, uma contrição, que é uma dor da alma, né?
a detestação do pecado, diferente daquilo que a gente escuta. Eu escuto pessoas dizendo assim: ah, Hélio Maria, eu tenho um pecado de estimação. Eu falei: meu irmão, nunca mais me diga isso. Olha aqui, você não sabe nem o que você está falando. Sabe quando você tem um bichinho de estimação? Por exemplo, vamos dizer que você tem um gato de estimação, um cachorrinho de estimação. Isso quer dizer que você tem o que por esse animal? Estima, carinho, amor, afeto. Você não quer que ele vá embora. É o seu bichinho de criação. Você que alimenta, que cuida e que ama. Quando eu digo que tem um pecado de estimação, eu estou dizendo que é o meu bichinho de estimação, o meu pecado. Que eu tenho afeto, carinho, amor por ele, que eu que alimento ele, eu não quero que ele vá embora. E o pecado é a pior coisa que existe no mundo. Lógico que nós somos, infelizmente, miseráveis, né? Então, a primeira ponto para a confissão ser válida é o arrependimento. Depois, a acusação dos pecados. Eu vou diante do Padre e acuso os pecados que eu cometi. E o terceiro, propósito de não mais pecar. Lógico que aí, se eu faço tudo isso direitinho e eu cair, eu tenho que recorrer sim ao tribunal da misericórdia de Deus, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque também porque a gente não pode cair na falsa devoção a Nossa Senhora. Tinha um soldado, eu li isso no livro de Santo Afonso, Glória de Maria. Ele fazia muitos atos de devoção a Nossa Senhora, mas não mudava de vida. Não queria abandonar o pecado. Esse soldado um dia estava com muita fome. A Virgem Maria veio do céu e colocou um manjar delicioso numa bandeja suja. E apresentou para ele, disse: eu sou a mãe de Deus, eu vim do céu para matar a sua fome, coma. O soldado olhou e disse: o manjar me parece delicioso, mas a bandeja está tão suja que isso me causa nojo. Olha que às vezes a gente acha que Nossa Senhora é só a Virgem do Silêncio. Nossa Senhora olhou para ele e disse: como pode então tu me oferecer atos de devoção com uma alma tão imunda? Aquele homem se converteu e quando a mulher dele morreu, ele virou até um eremita, foi morar em caverna, só para rezar, adorar, servir e amar a Deus. A Virgem Maria, outra vez um pecador diante da imagem dela, e disse a ela: se a senhora é minha mãe, então mostra-me que és minha mãe. A Virgem Maria respondeu para ele: então mostra-me que és o meu filho. A Virgem Maria a outro disse assim: vós os pecadores, quando quereis alguma coisa de mim, não cessais de me chamar de mãe de misericórdia, mas depois não cessa de me fazer mãe de miséria, de dores, porque nós não mudamos de vida. Então um verdadeiro filho é aquele que ama a mãe e que procura fazer tudo o que agrada a mãe e deixa de fazer tudo aquilo que desagrada a mãe. É necessário também colocar isso para a gente não cair no abuso, na falsa devoção, ou até mesmo naquilo que está no tratado, os devotos que caem no pecado da presunção. Ah, eu fiz a escravidão, eu uso uma cadeia, eu estou salvo. Não, isso é pecado de presunção. Até o último suspiro nós devemos lutar pela nossa salvação. Até porque lá em Mateus 7:21 está escrito que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então, lógico que me refugiar a ela, recorrer a ela, pedir a ela que ela seja a minha fiel intercessora, advogada diante de Deus, que a Virgem Maria possa suplicar ao Senhor, né, pela minha vida, mas também, gente, sem querer abusar da misericórdia de Deus. Eu, de tanto ficar lendo as coisas sobre pecado, um dia eu fiz uma experiência na minha ignorância. Eu cometi, né, um pecado, e eu chorava muito em casa. Eu dizia: Senhor, o Senhor sabe o que é ter fome porque teve fome. O Senhor sabe o que é perder uma pessoa que a gente ama, porque o Senhor chorou quando Lázaro morreu. Se chorou quando Lázaro morreu, imagine quando São José morreu. Então o Senhor sabe o que é isso. O Senhor sabe qual é a dor de ser traído, mas tem uma coisa que o Senhor não sabe. Eu dizia na minha ignorância, né? O Senhor não sabe qual é a dor que nós sentimos quando nós te ofendemos, quando nós pecamos contra vós. E depois, lendo um livro de Mariologia, explica por que Jesus disse na cruz: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Nessa hora, Cristo experimenta na sua alma o que nós experimentamos quando nós pecamos. Então até isso Deus entende, né? Mas é diante das nossas fraquezas sempre recorrer a Ele, a misericórdia dEle, também Nossa Senhora, mas sem abusar da misericórdia de Deus
e sem abusar também daquilo que é esta mãe que é refúgio dos pecadores, mas recorrer sempre a ela, gente. Tantas pessoas eu vi mudar de vida pela intenção de Nossa Senhora. Quantas graças eu não vi a Virgem Maria alcançar de Deus. Eu lembro, olha como ela é refúgio dos pecadores. Um dia, São Curadás está na sacristia e ele escuta, de repente, existe uma mulher dentro da igreja chorando, soluçando. Ela está lá no último banco, ajoelhada, rezando, chorando muito. E como ele era santo, Deus já tinha colocado no coração dele o que estava acontecendo. Ele chegou para aquela mulher e disse assim: não chore, o seu marido foi salvo. E ela disse como se ele acabou de tirar a sua vida, né? Ele tinha pulado de uma ponte. E o Santo Curadás falou: antes dele ter o contato com o chão, ele se arrependeu e recorreu à Virgem Maria, que é refúgio dos pecadores. E Nossa Senhora alcançou do coração de Deus a salvação dele. Por que você lembra que mesmo ele, com a vida que tinha, a devoção que ele tinha a Nossa Senhora, sobretudo no mês de maio, por isso então Nossa Senhora vai dizer: São João Damasceno é uma arma poderosa que Deus concede àqueles que querem salvar. É uma arma de salvação. Utilizar-se dessa arma da intercessão de Nossa Senhora, que será a pregação, que eu creio que vai ser amanhã, uma que eu vou fazer, de recorrer sempre a ela, de entregar a ela os nossos, sobretudo aqueles que não caminham na graça de Deus, aqueles que estão afastados, de consagrar eles a ela, que é refúgio dos pecadores, pedir que Nossa Senhora possa nos auxiliar, que a Virgem Maria possa cuidar da vida também dos nossos que estão perdidos. E tantas outras histórias que nós poderíamos ir colocando aqui, daquilo que é o cuidado dela, que é refúgio dos pecadores. Tem uma parte bonita no Glória de Maria, que Santo Afonso fala bem assim, que nós os pecadores devemos nos aproximar desta mãe com total confiança. E gente, mesmo quando a gente está na lama do nosso pecado, pode ter certeza que os olhos da Virgem Maria estão sobre nós. Eu acredito que os olhos dela ainda estão mais sobre os pecadores do que aqueles que já estão beirando o caminho da santidade. Porque lá em casa era assim, talvez também na sua casa. Às vezes a gente fala assim: poxa, meu irmão só apronta e minha mãe parece que ama mais ele do que a mim. Isso não é verdade, mas é porque o filho que está doente requer mais cuidado. E aí uma coisa que é bonita, que Nossa Senhora também disse a Santa Brígida: assim como o ímã atrai o ferro, eu atrairei sobre mim todos os pecadores. Porque, gente, qual filho, mesmo que apronta, né, que ama a mãe, ele quer ocultar da mãe mesmo esses seus defeitos? Eu fui em um canto que um amigo meu contou uma história linda, assim, entre aspas, né? O irmão dele aprontava muito, mas muito mesmo. Chegou até, infelizmente, foi assassinado o irmão dele. Mas ele era extremamente apaixonado pela mãe dele. E ele um dia foi preso, e esse meu amigo levou a mãe, né, para ir lá. E aí quando ele saiu algemado, que ele viu a mãe dele, ele começou a perguntar: irmão, o que a mãe está fazendo aqui? Tira a mãe daqui, irmão. Eu não quero que minha mãe veja isso, né? Então veja, todo filho que ama a mãe, né? Eu particularmente, eu sou bem mais próximo da minha mãe do que do meu pai. Às vezes eu vejo amigos meus falam assim: poxa, meus filhos é mais ligado à mãe. Gente, eu rezo para que meus filhos amem muito mais a mãe do que a mim. Porque uma das coisas que me levou, mesmo eu andando no mundo errado, eu não cheguei a usar droga, porque às vezes que era para mim usar droga, eu lembrava da minha mãe e dizia: minha mãe não merece isso. Então tantas coisas eu deixei de fazer na minha vida por causa do amor que eu tinha pela minha mãe, que tenho pela minha mãe. Então eu acredito muito nisso, que o natural nos revela o sobrenatural. Então por que Deus nos deu uma mãe? Por que Deus nos deu esta mãe? Para que ela cuidasse de nós. Eu mesmo, quantas vezes não é a ela que peço, que falo: mãe, me ajuda a amar o seu filho, me ajuda a mudar de vida, né? Toda a minha história, graças a Deus,
se deu por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora. E não só na minha vida, eu fico vendo lá na comunidade, às vezes eu brinco, gente, na comunidade o testemunho é um mais forte do que o outro. Eu falei, gente, eu tenho até medo de quando ir no bispo, né? De o bispo achar que isso aqui é mais uma formação de quadrilha do que uma comunidade. Você vê a história, né, do irmão, veja que coisa extraordinária. A mãe que esteve com os olhos voltados para nós naquela época, por quê? Porque nós éramos os filhos mais doentes. Veja por quem uma mãe tanto chora, para o filho que está perdido. Isso não quer dizer que ela não se alegra com outros filhos que já está dentro de casa, mas isso é próprio da mãe. Eu tive essa experiência, o Charles estava falando, né? Que passou por algumas clínicas de recuperação, que evangelizou esses irmãos. Eu estava na Fraternidade O Caminho, eu até partilhei isso ontem com os irmãos. E na Fraternidade O Caminho eles cuidam de irmãos que são dependentes químicos, né? Eu achei bonito que eles não falam acolhidos, né? Os dependentes, eles chamam de filhos. Os acolhidos que estão ali para tratamento da sua dependência é chamado de filhos. E eu fiquei lembrando, eu olhei, uma boa parte já era consagrado. Quem não era, graças a Deus, né? Depois que a gente esteve por lá e rezamos, tivemos formações, falaram, a gente agora, todo mundo vai se consagrar a Nossa Senhora. E eu vi algum com as correntes nas mãos, né? Nos braços. E quando eu olhei para a imagem de Nossa Senhora, eu senti Nossa Senhora chorando e dizendo, eu também sou uma mãe que choro pelos meus filhos que estão na dependência química. Eu tenho certeza que você já viu no jornal alguma mãe dando entrevista e o filho acorrentado na cama. Você já viu isso? Quem já viu isso, levanta a mão, né? E a mãe dava entrevista e dizia assim para o jornalista, não, eu acorrentei meu filho na cama porque ele usa droga, eu não quero que ele morra nas mãos dos traficantes. Eu vos pergunto, esta mãe ama o filho? E eu fiquei olhando para aqueles meninos acorrentados, e me veio ao coração isso. Nossa Senhora é uma mãe que ama tanto, mas nos ama tanto, que não quer que a gente se perca, porque sabe o que ela está fazendo nos últimos tempos? Nos acorrentando nela. A escravidão de amor é isso. Eu estou me prendendo naquela que os santos chamam de âncora, né? É ela, os santos ficaram presos nela. Todos os santos, dizem São Maximiliano Maria Kolbe, é obra da Imaculada. Santo Agostinho vai chamar ela de forma de Deus. É no ventre de Nossa Senhora. É na escola da Virgem Maria que nos leva à vivência dos sacramentos, do amor à igreja, como a gente ouvimos, do amor ao Santíssimo Sacramento. É ela que vai nos levando a isso, é ela que vai nos ensinando a isso, né? Lembra quando eu falo assim, daquilo que eu meditei na gravidez da minha esposa? Como é que deve ser a minha ação de graça ao comungar Jesus Eucarístico? Como a ação de graça que ela fez, a mais perfeita ação de graça. Sabe quantos meses Nossa Senhora ficou em ação de graça? Durante 9 meses, gente. Se eu vi muitas vezes minha esposa pegando na barriga, chorando, né? Conversando com a criança, imagine quantas noites a Virgem Maria não passou em claro, adorando o Deus que estava dentro do ventre dela. Imagina quantos mistérios de amor Nossa Senhora não viveu, né? Até conversava com uma irmã que está aqui grávida, eu falava para ela, olha que maravilha, você está vivendo a experiência que Nossa Senhora viveu, né? Agora você pode meditar como que foi para a Virgem Maria também os seus 9 meses de gravidez. Então é ela que vai nos levando a isso. O amor pela igreja, o amor pelo Santíssimo Sacramento, pela Santa Missa. Então é deixar com que aquela que é refúgio dos pecadores mude a nossa vida. É deixar com que Nossa Senhora nos lave, deixar com que Nossa Senhora cuide das nossas lepras. É a gente falar para ela, mãe, eu sei que eu não presto, eu sei que eu estou cheio de pecados, de mazela, mas eu te peço, mãe, que a Senhora interceda por mim, para que eu seja uma criatura melhor para o meu Deus, para que eu possa amar mais o meu Deus. Então deixar esta mãe cuidar de nós, deixar esta mãe velar por nós, deixar que essa mãe nos leve
a ter essa experiência linda com esse Deus. E quantas outras pessoas eu não vi? Eu lembro de uma história que o irmão Trovão me contou. Quem não conhece aqui o irmão Trovão? Que foi em um canto e falaram para ele, né, de um traficante. O irmão Trovão é um homem meio ousado, né? Rezou o rosário e depois saiu. Vou lá converter ele, guerreiro. Esse irmão Trovão não tem jeito, né? Mas ele rezou o quê? Um terço, o rosário. Primeiro se uniu àquela que é refúgio dos pecadores e foi lá pregar para o homem. O homem deu um fuzil para o irmão Trovão. Imagina um irmão religioso descendo da favela com um fuzil debaixo do hábito. E ele foi falando, aí descendo lá vinha a polícia. Ele é guerreiro. Se a polícia me para, né? Ele fala assim. Depois jogou fora. Gente, quantas pessoas mudaram. Eu fui pregar em um canto que teve uma pessoa que tinha cometido muitas coisas na vida dela. Ela estava trancada no encontro, né? Esse era um homem, estava trancado no encontro. E quando eu comecei a falar de Nossa Senhora, aquele homem chorava e no final ele disse assim, gente, eu achei que não tinha mais solução para mim. Eu não tinha mais esperança de salvação nem tudo, mas agora eu sei que eu tenho uma mãe, e é essa mãe que vai alcançar do coração de Deus o perdão de tudo aquilo que eu já cometi na minha vida. Por isso Deus nos pensou também em Nossa Senhora. Porque às vezes a gente fala assim, Deus é Deus, Ele é perfeito, né? A gente é uma criatura humana, a Virgem Maria não é uma deusa, é uma criatura humana. Parece que ela está mais próxima de nós, de São Luís, né? Por isso Deus também nos deu ela como mãe. Como mãe. Aquele exemplo simples que eu dava, a gente aprontava, já falava logo para a mãe. Porque a mãe, com o jeitinho que só elas têm, parece que consegue amenizar um pouco a situação das coisas, né? De falar com o marido, calma, né? Calma, vai devagar, não é assim. Então Nossa Senhora, inclusive tem até alguns santos que falam, a Virgem Maria tem detido o braço da ira de Deus. Esta mãe que reza por nós, dia e noite. Reza por nós porque nos ama. E por que ela nos ama? Porque diz Santo Tomás de Aquino, que quem ama a Deus, ama tudo aquilo que por Deus é amado. Ela nos ama porque ela viu na cruz o tanto que esse Deus nos amava. A Virgem Maria reza tanto por nós porque ela não quer que o sacrifício do Filho dela seja derramado em vão por nós. Se o ministério já puder ir preparando uma canção. Permita-me falar umas coisas, gente, só para você ver o quanto esta mãe nos ama e o quanto ela quer que nós estejamos com ela no céu, diante de nosso Senhor. Já pararam para pensar como que foi a vida de Nossa Senhora aos pés da cruz? Já pararam para pensar o quanto esta mãe sofreu, gente? Eu, por exemplo, eu tinha uma vontade antigamente de morrer antes da minha mãe. Hoje eu sou pai de 5 filhos. Eu não quero mais morrer antes da minha mãe. Porque quando os filhos perdem os pais, os filhos são chamados de quê? Quando a gente perde os pais? De órfãos, é ou não é? E quando os pais perdem os filhos, é chamado de quê? Vocês não sabem? É uma dor tão grande que não existe nome. Como que foi para Nossa Senhora ter perdido o filho dela? O único filho que ela tanto amava. Porque falando do coração de Nossa Senhora enquanto mãe, o Santo Curadar diz assim, se unir o coração de todas as mães na terra, em comparação com o coração de Nossa Senhora, o coração dessas mães são como um bloco de gelo. Imagina então o quanto esta mãe do céu não nos amava. A Virgem Maria foi uma mãe que estava predestinada a assistir o sacrifício do próprio filho. Umas coisas bonitas que eu quero citar do livro Glória de Maria de Santo Afonso. Fala no livro que quando São João levava Nossa Senhora para encontrar com Jesus, pelo caminho Nossa Senhora encontrou o rastro de sangue do filho dela. Como é que uma mãe está indo para o lugar onde o filho dela vai morrer e pelo caminho ela já vê o sangue dele no chão? Com que sentimento essa mãe ia ao encontro do filho? Não é difícil assistir o filme Paixão de Cristo do Mel Gibson? É ou não é difícil?
É difícil, eu quase não consigo mais assistir aquilo, gente. Porque ver que o filme ficou bem real, né? As chagas de Cristo, com o corpo todo ensanguentado, todo o sofrimento dele. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui. Sabia que o filme Paixão de Cristo do Mel Gibson ainda é um desenho animado perto do que realmente Jesus viveu? Jesus ficou nu na cruz. Jesus não tinha uma coroa de espinho, mas era um capacete de espinho. E nessa hora, a Virgem Maria viu se concretizar o que Isaías diz. Isaías 52:14. Ele ficaria tão desfigurado que perdeu a aparência humana. Imagine uma mãe olhar para um filho que nem mais aparência humana tinha. A Virgem Maria vê Jesus uma chaga viva. E aí eu me recordo do que diz São Boaventura. Todas as chagas que estavam espalhadas no corpo de Jesus estavam todas reunidas no coração da Virgem Maria. Eu me lembro de São Bernardino de Sena. Enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma. Porque é natural a mãe tomar para si a dor dos filhos. A gente consegue enxergar isso naquela mulher cananeia. Tinha uma filha possuída por um demônio, e ela diz assim para Jesus: Senhor, tende piedade de mim, a minha filha está possuída por um demônio. Quem estava possuída pelo demônio? A mãe ou a filha? Não era a filha? Mas a mãe não diz assim: tende piedade da minha filha. A mãe disse o que? Tende piedade de mim. Porque qual mãe não quer morrer no lugar do filho? Na primeira gravidez da minha esposa, ela teve um sangramento, a gente correu para o hospital. E quando ela estava ali, né, entregando a identidade ali para entrar no hospital, eu ouvi uma mãe gritando. E quando eu saí para fora, era uma mãe que tinha acabado de perder um filho que foi assassinado com 6 tiros. Gente, aquela mãe deitou no chão. E ela começava a rolar no chão, gritando, puxando os cabelos dela. E ela dizia: Deus me leva no lugar dele. Qual mãe não quer morrer no lugar do filho? Então Nossa Senhora tomou para si aquela dor. A Virgem Maria sofreu muito. A Virgem Maria, ela viu o filho dela dizendo no madeiro da cruz: tenho sede. E diz Santo Anselmo que nem água ela pôde dar a Jesus. Então restou a Virgem Maria dizer o que contempla São Vicente Ferre. Ela olha para ele e diz assim: meu filho, a única água que eu tenho são as minhas lágrimas. Imagina uma mãe dizer isso. A Virgem Maria vê Jesus morrendo naquela cruz. A Virgem Maria sofreu muito. Mas por que eu estou contando um pouco dessa história? Fiquei mais assustado ainda quando, apesar de contemplar todos os sofrimentos dela, vê que ela disse assim, se eu não me engano, para Santa, não sei se foi para Santa Brígida, uma coisa assim. Ela falou: mesmo que os soldados romanos, os algozes, não colocassem ele na cruz, eu mesma teria colocado pela salvação dos meus filhos. Ela está falando da salvação de quem, gente? Que mãe é essa? Ontem na formação com a fraternidade, eu perguntava para as mães que estavam presentes. Eu quero perguntar para as mães: quem é mamãe aqui? Levanta a mão, as mamães. As senhoras daria seus filhos para morrer por um assassino? A senhora daria seu filho para morrer por um drogado? Vamos falar rasgado, por uma prostituta, por um delinquente? Qual das senhoras faria isso? A mãe, refúgio dos pecadores, fez isso. Fez isso. Por mais que ela sofreu. Porque quando que Nossa Senhora começou a sofrer o mistério da paixão de Jesus Cristo? Diz Santo Afonso, desde quando ela meditava. Vamos lembrar que Nossa Senhora não era ignorante da Sagrada Escritura. Até que Santo Agostinho diz que antes dela conceber o verbo na carne, ela primeiro concebeu na alma. Lembra o Magnífica? São vários textos tirados da oração de Ana, do livro de Salmos. Isso nos mostra que a Virgem Maria conhecia a Sagrada Escritura. Então ela sofria o mistério da paixão desde quando meditava. Ela conhecia Isaías 53, o servo sofredor.
Ela conhecia Isaías 52:14, que ele ficaria tão desfigurado que perderia a aparência humana. Ela conhecia a profecia de Zacarias: chorarão sobre o transpassado. Ela conhecia, tanto que ela revelou a Santa Brígida assim: todas as vezes que eu beijava as mãozinhas do meu filho, todas as vezes que eu beijava os seus pezinhos, a minha alma era dilacerada por uma dor em saber que um dia os pregos transpassariam. Talvez você fale: Hélio, mas pelo amor de Deus, isso é revelação privada de Nossa Senhora Santa Brígida. Será que de fato ela sabia? Ela conhecia o Salmo 21:17: transpassarão minhas mãos e os meus pés. A Virgem Maria disse a Santa Brígida: todas as vezes que eu vestia a túnica no meu filho, a minha alma era dilacerada em saber que um dia arrancaria com tanta violência. Talvez você fale: e ela realmente sabia disso? O mesmo Salmo 21:19 diz: lançarão sorte sobre a minha veste e repartirão a minha túnica. A Virgem Maria amou nosso Deus de uma maneira que nós não conseguimos expressar o quanto ela amou, o quanto ela adorou, o quanto ela serviu. E ela estava, veja, na fala dela para esta santa: eu mesma colocaria na cruz pela salvação dos meus filhos. Que mãe é essa que nos ama? Por isso, seja qual for aquilo que nós cometemos, tenha coragem de adentrar na cidade de refúgio que é Nossa Senhora. E é interessante porque no texto que nós lemos, as pessoas ficariam dentro da cidade de refúgio até que fosse levada ao juiz. Permanecemos nesta cidade de refúgio que é Nossa Senhora até nos comparecer diante do nosso juiz, quando ele nos chamar desta vida para a eternidade. Recorrendo a esta mãe, pedindo à mãe que interceda por nós, porque eu imagino a Virgem Maria que reza por nós, que suplica por nós, que intercede por nós. E aí amanhã a gente vai compreender isso um pouco melhor, da intercessão dela, quando Jesus Cristo diz assim para Santa Brígida: eu não nego nada para minha mãe aqui no céu, porque ela não me negou nada na terra. A Virgem Maria é o meio eficaz de alcançar de Deus as graças. A Virgem Maria é a maneira poderosa que nós temos para conseguirmos do coração de Deus, aquilo que nossa alma tanto necessita, daquilo que nós tanto precisamos na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o meu eu sei, né? Não sei qual é o seu pecado, nem quero saber qual que é, mas eu quero te dizer: não tenha medo de se aproximar daquela que é refúgio dos pecadores, de pedir que ela nos prepare, que ela nos ensine a fazer uma boa confissão, que ela nos ensine a fazer um propósito de não mais cair no nosso pecado. Mas se por acaso a gente tiver um momento de fraqueza, porque é também o que São Luís diz em um livro chamado Encarnação, a sabedoria encarnada, o amor à sabedoria encarnada, disse que Deus sabe que nós pecamos muito mais por fraqueza do que por malícia. Muitas vezes nós fazemos a experiência que o próprio apóstolo São Paulo fez, quando diz assim: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Sabe o espinho na carne de Paulo? Alguns teólogos chegam a afirmar que era um pecado que Paulo não conseguia vencer. Então também quero falar isso para não gerar escrúpulo, né? Eu sou pecador, não tem mais jeito para mim. Tem pecados que os santos dizem que nós vamos vencer só na última ocasião. Um livro que eu aconselho todo mundo ler, o nome do livro é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. É todo em cima de São Francisco de Sales, né? Um padre vai pegando e fez esse livro maravilhoso. No início do livro já é uma consolação de Deus, porque no início do livro fala assim: vocês estão admirados porque caiu? Eu não tenho que me admirar porque caí, porque nós de fato, depois do pecado original, nós somos doentes, somos fracos. Ele escreve no livro: devemos estar admirados que ainda estamos de pé. E aí Santa Teresa d'Ávila diz assim: o sinal de que Deus está conosco não é que venhamos cair, mas que sejamos capazes de levantar depois de uma queda. Porque quando a gente cai, se não é a graça de Deus, a gente não se levanta. Por isso, lógico, lutar para nunca cair, mas se a gente cair, que a gente caia de joelhos,
diante desse Deus misericordioso, diante desta mãe também misericordiosa, ela gerou, né, a misericórdia. Tanto que em que momento, né, nós já falamos isso, Jesus nos deu a mãe dele, foi ali no momento da paixão. E que hora é o momento da paixão? Santa Faustina nos pede tanto para rezar, e que nós vamos ter a missa nesse horário, né, às 3h da tarde. Não é a hora da misericórdia? É a hora da misericórdia. O Senhor nos deu a mãe da divina misericórdia. O Senhor nos deu a mãe que é refúgio dos pecadores.